Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense sobre as autárquicas, desta vez com o candidato do Partido Socialista à Câmara de Palmela. Tem 64 anos, é casado, professor de Geografia na Escola Secundária de Palmela há 35 anos, é licenciado nesta disciplina, em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e é vereador eleito pelo PS na Câmara de Palmela, porque foi candidato também já em 2017, tem sido vereador sem pelouros. Raul Cristóvão, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Já foi candidato há 4 anos, não ganhou, porque é que acha que deve tentar uma segunda vez? O Partido Socialista e a Conselhia de Setúbal e a Distrital acharam que eu deveria recandidatar-me. Há 4 anos tivemos um aumento de 25% de votos, crescemos imenso. Perdemos na ordem dos 5.000, chegámos aos 6.000 e quase 600. 6.540. Exatamente. E, portanto, nessa onda de crescimento e do trabalho feito, trabalho político feito no Conselho e na Câmara, com a nossa oposição responsável, achamos, e achou o coletivo do PS, Conselhio e Distrital, que eu deveria me recandidatar. E como não costumo voltar a cara à luta, gosto, quando acredito nos princípios, nos valores que defendo, gosto de ir à luta. Sigo muito o princípio de Mário Soares, que é que só se perde quando não se luta, quando se deixa de lutar. Portanto, são princípios que eu quero levar até ao fim. E esta vai ser, de facto, uma candidatura para dar voz às pessoas, uma candidatura que se centra nos valores do Conselho. E estes valores são muito fortes, quer dos valores das pessoas, porque é o Conselho. Já vamos ver o seu projeto. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta ou duas antes disso. O PS subiu, mas nas últimas eleições, mas mesmo assim ainda ficou quase a 3.000 votos da CDU e em termos de percentagem o PS ficou com 28% e a CDU 40%. Ainda é uma diferença significativa. Acha que desta vez vai ser diferente? Penso que sim. Tudo indica que vamos continuar a subir. E há um desgaste próprio de 47 anos de poder da CDU. Eu gosto de fazer política pela positiva. Portanto, acredito mais no meu projeto, no projeto do PS, do que propriamente na derrota dos outros. Acho que nós temos um projeto diferenciador que, de facto, pode qualificar a vida das pessoas e o território e, portanto, somos capazes de fazer com que as pessoas acreditem que, de facto, é preciso mudar. E essa mudança não é uma mudança de atores, é uma mudança de política. E essa política tem que ser diferente neste Conselho. O PS, neste mandato, permitiu que um vereador seu aceitasse pelouros. E a CDU agora até diz, o Álvaro Amaro, que nessas áreas o Executivo, a gestão municipal funcionou pior e até pede maioria absoluta com base nesse argumento. Acha que esta ligação do PS à CDU é prejudicial ou não? Admite que possa ser prejudicial? Não, nós aceitámos o pelouro, mas não fizemos nenhum acordo escrito. Não há nenhum acordo com a CDU. Nós fizemos temos um vereador com pelouros em áreas, e lamento que o candidato Álvaro Amaro diga essas coisas, mas cada um é responsável pelas palavras que diz. Eu nunca seria capaz de liderar uma equipa para dizer mal dos meus. E, portanto, se o candidato Álvaro Amaro diz essas coisas, é uma pessoa que já se percebeu que não consegue liderar equipas e, portanto, centra muito a liderança nele próprio. E, portanto, mesmo com os seus, muitas vezes não os defende como deveria defender. Eu estou disponível, o PS tomou essas dores, se quiserem, em áreas difíceis, mas fez um trabalho diferenciador também. Mas como é pela primeira vez, deixe-me só terminar, porque isto é importante, pela primeira vez, nesta Câmara, em 44 anos, nunca tinha havido sequer uma varredora mecânica,
Ia-lhe perguntar isso, que balanço é que faz do Introduziram-se duas varredoras mecânicas, e da iluminação, que são as áreas do vereador do PS. Introduziram-se varredoras mecânicas, introduziram-se equipas dedicadas a determinados espaços, quer nas freguesias de Palmela, quer nas freguesias do Pinhal Novo. Trabalhou-se com as freguesias da Quinta do Anjo e do Poceirão, da União de Freguesias, Poceirão-Marateca, para que, de facto, o Conselho tivesse outra imagem na área da recolha dos recursos e na limpeza urbana. Mas há muito para fazer. E há muito para fazer por culpa de, muitas vezes, não se conseguir as verbas suficientes, o orçamento suficiente, para se ir mais longe. E é preciso ir mais longe. Então, no seu entendimento, com os recursos que havia, o trabalho feito pelo vereador do PS foi positivo? Foi positivo. E na iluminação, posso lhe dizer que vamos ter o conceito todo ele em LEDs. Isto nem sequer era uma ideia da CDU, nem de longe. Nem sequer é só de Palmela, todos os concelhos estão a fazer essa conversão. Exatamente. E, portanto, nós hoje podemos dar aos municípios melhor iluminação, mas, sobretudo, uma coisa muito importante. É que, em termos ambientais, os LEDs são muito melhores e depois sai-nos muito mais barata a fatura da luz. E esse dinheiro poupado é revertido depois para projetos que têm a ver com as pessoas. E, de facto, foi o vereador do PS que fez um plano, que trabalhou esse plano e que vai conseguir chegar ao fim do mandato com todo o Conselho, com LEDs. Era só para ser umas partes, e com ele, com a sua resiliência e a sua capacidade de gestão, conseguiu que fosse todo o Conselho hoje ter LEDs. É difícil num Conselho de 460 km quadrados, porque é mais fácil em concelhos com 40 km quadrados. Mas também a poupança é ainda maior. E sendo a poupança grande, nós podemos retirar dinheiro que ia para a luz, para a fatura da luz pública, para projetos mais de caráter sociais e outros que tanta falta fazem ao Conselho. Por isso, acreditamos que o trabalho foi positivo. Mas na área da limpeza urbana é uma das áreas em que é muito difícil. Aparecem mais queixas dos municípios. É muito difícil, mas sempre foi recusada uma política que nós propusemos ao longo destes 4 anos de sensibilização nas escolas para melhores práticas. Porque a questão da limpeza urbana não passa só por quem limpa, passa também por nós que sujamos. E, portanto, e para isso tem que haver uma melhor distribuição, para já, dos recipientes, dos contentores, dos pontos de recolha. Depois, um conceito tão grande e tão diversificado, não é? Em que temos áreas urbanas e temos áreas rurais, temos povoamento concentrado, temos povoamento disperso e muito disperso, nós temos claramente que diversificar também a gestão da recolha de resíduos. E é isto que é difícil às vezes fazer entender à CDU e sobretudo ao Sr. Presidente. Mas diversificar como? Ter equipas diferenciadas, delegar nas juntas de freguesias ainda mais? Delegar nas juntas de freguesia, diferenciar equipas, diferenciar equipamentos, diferenciar os pontos de recolha e as formas de recolha, porque de facto é muito diferente numa área rural, como, por exemplo, Poceirão, altamente dispersa. Se eu puser só contentores nas vias principais, as pessoas estão afastadas porque estão nos acesseiros. E às vezes é difícil vir. E vamos encontrar depois, nunca se sabe quando é que passa o carro de recolha. É difícil, pois foi preciso entregar isto em outsourcing a uma empresa. A empresa nem sempre cumpriu, foi preciso reformular o contrato. De facto, temos que repensar todo este modelo. E quando eu digo repensar todo este modelo, é porque gerir Palmela não é gerir o Montijo, ou não é gerir a Moita, ou não é gerir o Barreiro. Gerir Mas Palmela ainda assim é muito diferente. Conclui que funcionou bem, que foi um bom trabalho do vereador do PS. Funcionou bem, porque fez a diferença. Há muito para fazer, temos que fazer mais. Como é que se explica que
uma parte da equipa de variação do PS tenha pelouros, neste caso até apenas um vereador, e os outros não tenham. Isto dá a ideia que mais do que uma estratégia há aqui uma questão pessoal. Não há nada, é uma estratégia. O PS sempre disse e apresentou-se, não é a primeira vez que o PS tem pelouros. E, portanto, o PS sempre disse. A única diferença que tem é que o PS agora tem pelouros com tempo inteiro e anteriormente tinha pelouros sem tempo. Não é o PS, é um vereador do PS. Não, o PS. Os outros não têm. Os outros não têm porque exatamente o PS acha que devia ser assim. E quando a CDU falou com o PS disse, é assim. Se quiserem ser assim, é. Se não é, mas que razão política é que há para uma coisa destas? É porque nós queremos participar na vida pública do Conselho. Nós não fazemos oposições para fazer oposição. Então porquê é que não participaram os três? Porque não nos foi oferecido os três lugares. Logicamente, porque a CDU só precisava de um, ofereceu-nos um. Até podia ter sido o primeiro. O primeiro não foi por questões políticas. Exatamente, por isso é que foi o segundo, não foi o primeiro. E esse foi uma gestão política do PS. Há 4 anos apontava os conflitos partidários que existiam em juntas de freguesia, no Poceirão e na Quinta do Anjo. Esses presidentes de junta foram substituídos. Agora, que avaliação é que faz? Funciona melhor? Foi uma boa substituição ou continua a haver problemas? Não tenho que avaliar o trabalho de outros membros, candidatos e presidentes de outros partidos. Mas há 4 anos criticou. Há 4 anos agora... critiquei e neste momento critico muitas da forma como aplicaram os seus mandatos, como fizeram o seu mandato. Tenho que dizer que, nomeadamente na Quinta do Anjo, o candidato foi mais dialogante, foi mais aberto. E, portanto, conseguimos trabalhar em conjunto para melhorar o ambiente político da Quinta do Anjo, que era um ambiente que estava deteriorado completamente com o antigo Presidente. Neste momento, o ambiente político, apesar de tudo, é menos deteriorado e é mais positivo. Eu acho que isso é a democracia que ganha. O PS não é oposição por oposição, em lado nenhum, e no Conselho de Palmela não é de certeza, pelo menos enquanto eu for Presidente da Conselhia. O PS é oposição para construir. E o PS tem a Junta de Freguesia de Palmela. A freguesia ganhou por ter uma freguesia socialista em vez de continuar a ser comunista? Neste momento, o nosso Presidente é uma pessoa muito bem vista no junto da população pelo seu trabalho diário e cotidiano a resolver os problemas das pessoas naquilo que são as suas competências. E, portanto, para além da experiência que o Jorge Mar já tinha e já trazia consigo, ele é aquilo que se chama um palmelão de gêmeo. E, portanto, se há alguém que conhece Palmela, se há alguém que conhece os anseios das populações, se há alguém que conhece o território da freguesia, é o Jorge Mares, e por isso vai continuar, e tenho a certeza que vai reforçar a sua votação. Estava há pouco a dizer que o projeto do PS é diferenciador, é diferente do da CDU. Quais são as principais diferenças? O que é que quer destacar? Destaco facilmente um primeiro. Nós queremos orçamentos participativos, verdadeiramente participativos e não reivindicativos. Queremos orçamentos participativos em que as pessoas proponham, sabem o que é que contam desde o início, têm um regulamento, proponham projetos, os projetos sejam votados e tenham que ser executados. O orçamento participativo em Palmela é um orçamento meramente reivindicativo. Quem tiver tempo e disponibilidade para ir a uma sessão reivindicar coisas, e voz mais forte, reivindica e concretiza. Os outros não têm. Não veem os seus anseios, os seus problemas resolvidos. Os orçamentos participativos têm que ser para participar. Mas ainda assim há maior participação. Este último ano, em 2020, houve mais do que eu não vejo maior participação, vejo mais do mesmo e chego a ter reuniões, vou a OPs com medos de pessoas. Os números oficiais da Câmara de Palmela é que em 2020 foi o ano com mais participações desde 2016. Partimos de quando? É que se eu tiver desde 2016. Exato. Sim. Se eu tiver e chegar a 2, aumento 100%. Não estávamos aqui a falar agora de percentagens, os números apresentados para mim isto é claro, isto é como ao turismo, não é? Dizer que se aumentou 70% das dormidas em Palmela. Você não tem hotéis.
temos alojamentos locais, temos a pousada que infelizmente está fechada desde a pandemia e vamos ver se consegue, se abre. E temos não temos hotelaria. Mas e, portanto, quando eu digo assim, aumente 70%, mas de onde é que partimos? Porque isto é muito fácil falar em números. O problema é quando é que partimos. E numa população de 60 mil, qual é o grau de participação? Esse é que é importante. Dizer assim, participaram 20, 30, 40, mas somos 60 mil, o que é que isso representa? Acha que não tem tido grande relevância o orçamento? Não tem, porque é muito reivindicativo e pouco participativo. Temos que melhorar, e já dizia isto há 4 anos e volto a dizer, o orçamento participativo tem que ser um orçamento para concretizar projetos que as populações não sei. E tem a ser orçamentos por freguesia. E as pessoas têm que saber o que é que contam. E outras diferenças? Plano de estratégia para o Conselho, não há. Sabe o que é que vai ser este Conselho daqui a 10 anos? Quais são as perspectivas da Conselho? O Álvaro Amar tem dito, há 2 anos para cá, que passa, no âmbito do PDM, por diversificar as áreas... O PDM, ao fim de 11 anos, ainda está... Sim, mas agora a estratégia que tem vindo a falar é diversificar a atividade económica com áreas novas, a logística... Sim, mas não é estratégia. Eu quero saber a estratégia local. Isso é estratégia que vem agarrada à estratégia do Governo Central. Eu quero saber o que é que, de facto, se fosse um plano estratégico sério, se calhar o atual Presidente não se punha a contestar um equipamento tão importante como era, e espero que seja, o aeroporto aqui na região, um segundo aeroporto na região, porque, de facto, Palmela era dos concelhos que mais podia ganhar com isso. Não está na linha descendente nem ascendente dos aviões, está aqui ao lado do Montijo e podia, efetivamente, repara, se 1% dos 10 milhões que estavam previstos viesse a Palmela, isso sim, era um incremento turístico. E, portanto, em vez às vezes estamos a contestar, porque ideologicamente o nosso partido manda, se pensássemos mais no território e nas pessoas, se calhar nós tínhamos uma visão estratégica local. A minha visão de estratégia local, o meu plano estratégico local, não tem que ser agarrado aos planos estratégicos de outros, tem que ser agarrado o que é que eu quero potenciar, o que é que há aqui que possa ser potenciado para o local. E o PS já tem essa ideia ou já tem mesmo o plano? Não, o PS não tem um plano, o plano manda-se fazer, faz quando se for poder. E eu tenho a ideia que o turismo é um forte pilar para o desenvolvimento económico e social do próprio Conselho, mas tenho a ideia que um plano turístico tem que ser feito para que, de facto, percebamos o que é que falta. Turismo não é criar dormidas. Turismo é criarmos, de facto, uma oferta forte naquilo que são os nossos recursos endógenos. E, de facto, nós não podemos... Por exemplo, estamos numa casa de azulejos, de artesanato. Algo que eu vi nascer enquanto miúdo, que aqui vinha com o meu pai, falar com o Sebastião Fortuna. Isto hoje é uma mais-valia que está reduzida a este espaço. Nós temos que criar uma escola de artes e ofícios, temos que recuperar um conjunto de anos de atraso, em que não se valorizou o azulejo, por exemplo, não se valorizou o artesanato, que era uma riqueza deste território e que se foi perdendo. Mas estava a falar do turismo. Já disse duas coisas aparentemente contraditórias. Por um lado, Palmela não tem propriamente dormidas porque não tem hotelaria e agora a seguir também disse que é muito importante o aeroporto para o turismo. Sim. E por isso o aeroporto podia ser um fator, e não são nada contraditórios, se não tem, porque o aeroporto pode ser um fator de fazer implodir esse investimento. Então, o turismo é relevante para Palmela. E o que é que falta para Palmela? Falta a oferta hoteleira, falta. Mas a oferta hoteleira depende dos privados, não é? De haver iniciativa os privados, de grupos que queiram construir hotéis ou particulares. Eu tenho privados que me dizem que não investem em Palmela porque para investir em Palmela demoram não sei quanto tempo a mais, às vezes 3 e 4 vezes a mais, para aprovar um projeto.
É que o turismo tem sido precisamente uma bandeira deste Executivo, do vereador do Pelouro e do Presidente de Câmara, mostrando números, como tendo havido um grande crescimento antes da pandemia, descontando agora este período. Quer dizer que acha que isso não é nada assim? Cresceu, mas não cresceu aquilo que tinha que crescer, e porque não há oferta, vamos lá ver o que é. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Castelo de Leiria teve fechado agora uns tempos por causa de obras, e nomeadamente de acessibilidades. No fim de semana que abriu, teve quase 5.000 visitantes. O Castelo de Leiria, que eu conheço bem, não é mais bonito que o Castelo de Palmela. E porquê é que isto acontece? E nós temos que pensar porque é que acontece ali e não acontece aqui. E é porquê? Não? E, portanto, logicamente, porque as políticas... O Castelo de Leiria, quando foi intervencionado, e eu tive o cuidado de ver o projeto, foi projetado para que as pessoas visitassem o castelo. Toda a intervenção. Desde elevadores, a caminhos para que as pessoas com mobilidade mais reduzida pudessem andar, em que uma família com um carrinho de bebé pudesse circular. E nós, sempre que discutimos isto, é uma panaceia de problemas, em vez de irmos todos encontrar a solução, não. Arranjam 50 problemas com a desculpa sempre do poder central e nunca com o querer que o poder local se junte para exigir melhor e fazer melhor. E, portanto, se eu tenho um castelo que é dos mais bonitos do país, com uma vista de 360 graus, incomparavelmente, se calhar, das melhores vistas que temos no país, não podemos estar a reduzir as visitas ao castelo por problemas de mobilidade. Faz-se uma obra de mobilidade que é criticável, que tem alguns elementos positivos, que tem, de facto, ali problemas que pessoas de associações ligadas a pessoas com mobilidade reduzida já me chamaram a atenção para ali alguns problemas que uma pessoa pode ter, apesar de se ter criado ali um passadiço. Isto porquê? Porque muitas vezes não se conversa e aí é que está a ver. Olha, essa é uma forma importante de fazer um projeto. Era, se calhar, pôr as pessoas dessas associações que temos na região a conversar e a ajudar-nos a projetar melhor mobilidade, por exemplo, para o castelo. E, portanto, eu tenho que fazer, e quando digo isto, tenho que replicar para mais. Onde é que está o museu? Eu tenho um espólio arqueológico espetacular. Está guardado. Tem que ser mostrado. A Casa e Museu do Capelo é uma casa da administração pública, em vez de ser uma casa-museu. Eu tenho que projetar a história para os mais novos e para os que nos visitam. Eu, quando vou a uma cidade, quando vou a uma vila, eu pergunto onde é que é o museu. Eu não tenho um museu etnográfico, tenho uma etnografia riquíssima. Eu não tenho um museu da vinha e da vinho. Eu não posso ter estes museus todos, mas se calhar posso ter um museu com os vários polos. E isto é turismo. E isto não está projetado no nosso território. E, portanto, quando se fala é preciso dormidas, mas é preciso apostar no museu, é preciso apostar no turismo de natureza. Nós estamos aqui enquadrados com duas maravilhas que tomaram muitas regiões na própria Europa têm, que é a Serra da Rábida e o estuário do Sado. E por acaso, o estuário do Tejo do outro lado. Mas estamos aqui, perto de Setúbal, de Sesimbra. Eu lembro bem, quando era miúdo, chegar aqui e ia ver aqui a região de turismo dos Três Castelos. Não é? E nós temos que potencializar aquilo tudo que temos. E não trabalhamos de costas voltadas. Ou porque são do nosso partido, ou porque não são do nosso partido. Não. Nós temos que potencializar no turismo de natureza a Serra da Rábida e o estuário. Os nossos jardins de vinha, ali daquele lado, do parte este do nosso concelho, que é a área plana, talvez a maior área de vinha que temos, são também uma oferta que tem que ser feita e melhorada com os produtores. Porque só os produtores é que saberão aquilo que de facto mais lhes interessa e mais pode potencializar
o seu trabalho na vinha. E, portanto, eu tenho que ser um agente não de impor, mas de ouvir e de ser parceiro na concretização. Mas o trabalho dos de projetos. Modernização da vinha vem a acontecer já há muitos anos, já foram substituídos muitos milhares de pés de vinha com o apoio da AVIP, como sabe, sim. E há de continuar, e tem que continuar, mas agora temos que ir mais além. Todos nós sabemos, e quem conhece rotas de vinhos na Europa, felizmente conheço alguma, percebe que não é só a vinha. Eu chego ali e tenho a vinha. Eu preciso de mais. Tenho já adegas de referência, tenho vinhos de referência, mas preciso qualificar ainda mais o espaço para que as pessoas sejam atraídas. Repara uma coisa, vai na autoestrada para o norte e vê Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha, vê placados enormes, não é? 7 Coimbra, e vai por aí acima e vai vendo. E diz, olha, vamos desviar. Vai para a autoestrada para o sul e vê o quê? Já há amigos meus que passam... Não se vê o Castelo de Palmela nem as vinhas de Fernando Polo. Não se vê nada. Isto também é turismo. Sobre a sua estratégia ainda para o Conselho, há pouco já referiu as pessoas e o PS fala em despertar as pessoas. As pessoas não têm estado assim muito acordadas em Palmela. O despertar as pessoas é no sentido de que levar as pessoas a votar. Palmela, nas últimas eleições, foi o terceiro Conselho com maior abstenção do país. E, portanto, isto é preciso despertar. A democracia faz-se com o voto. É preciso trazer as pessoas a votar. E, por isso, nós queremos ouvir as pessoas, não só num processo de construção do plano, mas num processo também de concretização. E o que é que vão fazer para ouvir as pessoas? Como é que vai fazer isso? Já falei há pouco do orçamento participativo. Vamos trabalhar mais e descentralizar mais com as freguesias, porque estão mais próximas. É o poder local mais próximo das pessoas. E se as pessoas sentirem que o poder está mais próximo delas e mais facilmente consegue resolver, porque às vezes não são os grandes problemas, são os pequenos problemas, que as pessoas sentem muito. O buraco da rua que nunca mais é tapado, o lixo que não é recolhido como deve ser naquela rua, as ervas que crescem e não são cortadas, estes problemas podem ser resolvidos muito melhor estando centrados, por exemplo, na freguesia, do que centrados na sede do Conselho, na autarquia, na Câmara. Isto nós defendemos a descentralização e também defendemos mais competências, com mais direitos, com mais funcionários, com mais dinheiro. Mas já tem a ideia bem definida, por exemplo, em termos de quantidade e de competências? Tenho ideia de que há um trabalho que se fará com os novos presidentes juntos. Mas ainda não quantificaram uma percentagem de aumento das verbas? Ou não pensaram em novas competências ainda? Já pensámos em novas competências e temos quantificado, porque nós geralmente, olha, quando foi do IMI, cada vez que propomos o abaixamento do IMI, apresentámos as contas. E tudo o que é possível quantificar, nós quantificamos quando apresentamos propostas. Foi quando do IMI que chegámos ao GE35, e posso já dizer, a proposta é chegar ao GE30 no fim dos 4 anos, não é no primeiro ano de mandato. Ao longo do mandato, chegar ao GE30. E isto porquê? Porque nós, quando propomos com responsabilidade. Nós temos que ver a evolução das próprias contas, a evolução da economia local e dizer, bom, é possível chegar aqui. E vamos tentar e fazer todos os possíveis para chegar ao GE30, porque acho que é justo para as pessoas que investem no Conselho, que compram a sua casa e que querem viver neste Conselho, pagarem menos de IMI. Mas sobre a votação dos impostos, o PSD acusa o PS de ter sido força do bloqueio, de ser força do bloqueio, por exemplo, por ter inviabilizado a redução do IRS. Diz que se colocou e que se coloca o PS ao lado da CDU. O PSD em Palmela é contra a natura, porque funcionou ao contrário do PSD nacional. E, portanto, como tem pouca expressão, depois faz estes... Quando eu pergunto ao PSD quanto é que custa, eles geralmente não têm as contas feitas. E, de facto, é preciso fazer contas, porque nós somos oposição para ser poder. Nós somos oposição para andarmos aqui durante anos a ser oposição. Então foi por essa razão a preocupação com as contas municipais? Mas vou já explicar o que é que foi o IRS. Nós fizemos contas ao IRS
E concluímos, ao contrário do que tinha sido proposto, concluímos, depois de fazer as contas, que estávamos, sobretudo, a reduzir em quem pode mais e não em quem pode menos. O que é que a gente estava a reduzir? Quem paga mais, reduzia, ganhava 400 ou 500 euros ao fim do ano. Quem paga menos, 10 ou 20 euros. Mas essa progressividade já está no próprio imposto. Pronto, mas quem ganha mais paga quase 50%. Nós temos que fazer uma coisa que é... Nós temos, num local, temos que fazer uma coisa que é diferente do nacional. Por isso é que somos políticos locais. É, havendo esta massa que resulta do imposto IRS, que é um imposto complicado exatamente pela sua progressividade e também porque muitas vezes faz com que quem ganha mais paga mais de facto, mas também recupera mais, e não vale a pena ir muito ao fundo da questão. De facto, o que nós queremos é que a massa que resulta desse imposto seja encaminhada, e dissemos isto, e vamos manter isto no nosso programa, para políticas sociais no Conselho. E, portanto, esses 400 mil euros que vêm são para ser colocados em políticas sociais. Foi apenas por isso e não foi uma questão de defender a maioria que o PS ajuda a formar na Câmara de Conselho? O PS é responsável porque quer ser poder e não é... Seria muito fácil ao PS fazer propostas, dizer assim, se ganharmos, vamos pôr isto a 0,30, o IMI. Se ganharmos, acabamos... Essa já fez, não é? Não, faço há 4 anos, não faço no primeiro ano. Pois. Não é? E faço há 4 anos porque tenho a responsabilidade de perceber como é que é a evolução económica e como é que a economia vai evoluir. Repare, se tivermos uma pandemia que, em vez de durar estes 2 anos, que têm sido muito difíceis, se não recuperarmos, se tivermos uma crise económica complicada até a nível europeu, bom, aí vamos ter que repensar algumas coisas, não é? Porque fazer política, a pior coisa que se faz na política é ser demagogo. E eu não quero, e sempre lutei contra isso, mentir. E, portanto, quero dizer às pessoas a verdade. E a verdade é esta. Se nós formos poder, em 4 anos, propomos baixar para o 0,30 o IMI. O dinheiro do IRS é transporte para políticas sociais. O que vai beneficiar quem ganha menos, quem tem mais dificuldades, as famílias com mais dificuldades, as crianças e os jovens com mais dificuldades, porque é isso que nos interessa defender. Mas isso não é propriamente o dinheiro do IRS, é esse montante, porque os impostos não podem ser consignados a uma despesa específica. É um montante. É um montante do IRS. É uma opção política que fará. É uma opção política. Ponto. Eu não vou dizer aqueles 300 mil vêm direto. Não. Há uma verba que vem para o orçamento, que é receita, e que na despesa vai acrescentar à política social. É tão simples como isto. Como é que vê esta quantidade grande que temos nestas eleições de candidatos? Acha que isso tem algum efeito positivo ou negativo sobre o resultado do PS? Por exemplo, 2 candidaturas independentes, uma delas de um antigo presidente, Carlos Sousa. Acha que isso vai beneficiar ou prejudicar o PS? A democracia é aberta a todos. E, portanto, quanto mais candidatos... Eu gostava que o número de candidatos fosse representativo das dinâmicas democráticas. Infelizmente, nem sempre é. Está muitas vezes ligado a interesses pessoais. A política tem que ser feita com base em projetos e com critérios muito sérios. Nenhum dos candidatos é um problema para o PS, porque todas as candidaturas democráticas são boas para a democracia. Se alguém tem problemas com algumas candidaturas independentes, que o diga e que o combate. Nós não temos problemas com nenhumas candidaturas, que sejam elas quais for, e trabalharemos com todos, exceto com um. O resto trabalharemos com todos. Com quem é que não vai trabalhar? À extrema-direita. Com o Chega, se por acaso houver algum eleito. Mas estava há pouco a identificar os interesses pessoais como um dos problemas da política. Onde é que identifica mais esse problema? Nas candidaturas independentes?
Às vezes. Era isso que estava a minha candidatura e a candidatura... A insinuar ou a dizer? Não, estou a insinuar, não insinuo. A minha candidatura, e falo por ela, e a equipa que a compõe, é uma candidatura de gente que hoje está a trabalhar e amanhã continuará a trabalhar. Ou na autarquia, para servir as populações, ou nos seus empregos. Nós temos passado, temos presente e temos futuro. A política, para nós, faz por serviço público. E faz para servir e não para nos servirmos. Porque, felizmente, todos nós temos as nossas carreiras profissionais. E isto é muito importante que as pessoas percebam. Mas fica a ideia que há alguma coisa que pensa sobre as candidaturas independentes que não está a dizer. Não disse está nada, com alguma reserva. Só... Acha que há ali interesses pessoais? Em quais delas? Na do José Calado, na do Carlos Sousa, em ambas? Não digo, quer um, quer o outro, têm o mesmo direito de se candidatarem que eu. A única pessoas que têm que fazer a avaliação das candidaturas são os eleitores. São os eleitores. E não receia que o Carlos Sousa tenha alguma capacidade de retirar votos ao PS? Não, eu não tenho receios democráticos. Tenho receios ditatoriais. Receios democráticos não tenho. Se vivo muito bem com a democracia e lutei por ela, luto por ela. Estive sempre onde estive e sei onde é que estive. Sabia muito bem onde é que estava antes do 25 de Abril por influência de família. E sei muito bem onde é que estive depois do 25 de Abril e onde é que estou hoje. Há pouco já disse que Palmela não tem tido estratégia e obra. Reconhece que há obra neste mandato e dos anteriores, mas sobretudo neste, ou não lhe parece? Vou ter que lhe dizer uma coisa que gostava não dizer, mas a obra, de facto, estruturante existe. Eu estou a falar de obra estruturante. Tapar buracos nos aceiros, ou fazer melhor política, ou capturar mais uns quilómetros, a não sei quantos, é o trabalho normal que uma autarquia como esta tem que fazer. Mas resolver o problema da Val da Salgueirinha que está há anos, ou fazer um centro de saúde que até é competência do Governo Central, já não é uma coisa tão corrente. A Câmara fez? O centro de saúde do Pinhal Novo não foi feito pela Câmara. Não, foi feito em protocolo com a Câmara e a Câmara assumiu... Foi pago pelo Ministério da Saúde, em que a Câmara cedeu... Sei bem disso, e ia especificar a Câmara, fez uma parceria com o Governo e fica a ideia que se não tivesse havido essa iniciativa... Nem vamos a outras câmaras que já construíram no último mandato 4, 5, 6 centros de saúde. Só elas, sem protocolos. E portanto, as 4... Vou-lhe só dizer, Centro de Saúde do Pinhal Novo Sul, protocolo com o Governo pagou a obra. Val da Salgueirinha, mais de 1.000 milhões mais de 1 milhão, perdão, Fundamental, do Fundamental, Ministério do Ambiente. Protocolo assinado com a presença do Ministro do Ambiente. A Câmara gera a obra e acompanha a obra, que é no seu território, não faz mais. Em Costa do Castelo, obra nacional. Ou seja, isto são de facto obras estruturantes, são todas elas fruto do Governo que ainda bem, e porque é um Governo PS, que é um Governo que se preocupa também com aqueles problemas e tenta resolvê-los na medida que é possível. Há quantos anos se lutava por o Centro de Saúde no Pinhal Novo Sul? Foi este Governo, porque esta Câmara está cá há 47 anos. Este Governo está há 6. E foi no primeiro mandato que se fez a obra. Depois temos as encostas do Castelo. Há quantos anos falavam na encosta do Castelo? Foi este Governo que permitiu fazer a obra. Há quantos anos se fala na Val da Salgueirinha? Mas Carlos Sousa apresenta Álvaro Amar apresenta todas essas obras como resultado da sua capacidade reivindicativa e até persuasora junto do Governo, disponibilizando-se para parcerias em áreas onde as câmaras não têm que ter essa obrigação. Olha, atribuição, não tem essa se o Álvaro atribuição. Amar, Presidente de Câmara, não tivesse capacidade para ir discutir obras primárias, fundamentais para o Conselho, bom, então, das duas uma, ou a democracia estava muito mal neste Conselho, ou as coisas então, ainda estavam piores do que aquilo que a gente pensa. E sabe. Há uma coisa que eu sei, é que há capacidade financeira para fazer mais, e nós dissemos isto à Câmara, em reuniões, está em ata,
que fosse à banca buscar dinheiro para resolver problemas estruturais para as pessoas neste concelho. E nós acompanharíamos e votaríamos a favor. Desde que o dinheiro fosse canalizado para obras estruturantes e fundamentais que as pessoas precisam. De facto, tenho aqui problemas. Escolas em cabanas, em que as turmas estão divididas em 2 edifícios, porque faço uma obra na escola antiga, mas o problema continua. E não se resolve. E temos turmas divididas. Temos problemas de aceiros, em que não se percebe qual é a política para alcatroar, porque se alcatroa mas o do lado não é alcatroado, e às vezes vive mais pessoas deste lado do que neste. Porque este foi à reunião e gritou mais alto. Isto não é participativo. Isto é reivindicativo. Mas aqueles que são mais, se calhar têm mais direito, ou tanto direito como os outros. E nós propusemos, já no nosso programa anterior, que se fizesse um plano, porque com as pessoas, com as juntas de freguesia, que se percebesse qual eram as prioridades, por exemplo, dos arranjos, do alcatroamento, dos aceiros. Porque o que eu ouço é porque aquele foi alcatroado porque não sei o quê. Aquele não foi alcatroado porque não sei o quê. E eu não quero isto. Quero que as pessoas percebam, e é isso que faz a grande diferença da participação. É que as pessoas percebam de facto porque é que este investimento é ali primeiro do que aquele. Ou porque é que é ao contrário. Ou porque aquele não vai nunca ter esse investimento e aquele já teve. Isto tem que ser falado com as juntas de freguesia, tem que ser falado com as pessoas. Isto é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho que tem que ser feito, porque o poder local é o poder de proximidade. E o poder de proximidade obriga, entre aspas, a que nós sejamos com as pessoas e junto das pessoas. Se não ganhar as eleições, vai cumprir um mandato também até ao fim, como está a cumprir este? Cumprirei as minhas obrigações, até achar que tenho condições para o fazer, e espero ter condições para fazer, mas os mandatos também são do povo, para mim, mas também são do partido. E se o partido achar que eu devo ser substituído, serei. Se o partido achar que eu devo continuar, continuarei. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Não. E agradeço também a sua atenção. Voltamos em breve com outras entrevistas a mais candidatos nestas autárquicas. Obrigado. Obrigado.